Vamos iniciar mais uma live todas as terças e agora neste mês de maio eu vou começar também todas as quintas-feiras, né? Vou inclusive fazer agora nesta próxima quinta também. Aguardar a nossa companhia aí que vamos conversar um pouco, debater um pouco sobre a proteção de dados e os crimes digitais, né? É algo que está muito em voga nesse momento que estamos aí de quarentena, porque às vezes a gente pensa que a internet é um mundo sem lei, né? É um mundo onde todo mundo pode falar qualquer coisa que não vai acontecer nada. E não é bem assim. A Edmil, eu vou fazer uma apresentação aqui dela antes, que eu acho que ela não entrou ainda. A Edmil é uma grande amiga, a gente trabalhou junto na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Atualmente ela exerce a função de advogada, é professora da UEMA, na parte de direito empresarial e nessas temáticas de direito privado. Edmil acabou de entrar, vamos aqui convidá-la para debater conosco um pouco sobre essa temática do momento. Oi, Ana. Olá, tudo bom, Edmil? Boa noite. Como tá? Tudo bem, tranquilo aí contigo? Tranquilo. Tá Bom escutando? falar contigo. Estamos ouvindo. Tá ouvindo também bem? Tá tranquilo? Tu tá só cortando, porque tu é baixinho, aí tá cortando. Ah, Pronto, agora ficou bom. É verdade, me ajustei aqui. e aí, tudo tranquilo? Edmil, eu já fiz aqui uma breve apresentação sua, mas fique à vontade para dizer quem é Sua Excelência, falar um pouco de você, do seu trabalho e desse assunto que eu adiantei um pouquinho, mas não um pouco que você pode falar bem mais, essa temática da proteção de dados, ainda mais nesse momento aí que todo mundo está conectado, tempo de vidas de lives, né? Vivendo de lives, muitas pessoas. O que você tem aí a falar? Fique à vontade. Tá. Gente, primeiro é um prazer falar contigo. Obrigado. Live, né? Porque eu cheguei depois. E aí, eu queria dizer que eu muito feliz pelo convite, né? A gente De trabalha nada. junto na Assembleia, junto com outras pessoas muito queridas, que eu guardo no meu coração. O Aristides entrou. Um abraço. Isso. Saudade da escada vermelha, das fotos, né? É verdade. Foto oficial, né? Mas é isso. Agora estou só advogando, não sou mais consultora legislativa, né? Não estou mais lá. Olha, Carol Frois, minha sobrinha querida, um beijo. Opa, boa noite. Só tentando. E também tive o prazer, né, de passar no concurso ano passado como professora substituta na UEMA, onde eu estou me desafiando ali, que não é fácil, né? É você que Realmente. não sabe, né? E é isso. Sim. Olha, Bruno Learte, nosso perito, chegando também. Muito bom. Ó, Opa. muita gente conhecida, que bom. E Então o Wagner também entrou. Wagner, a Suzamira eu acho que está entrando. Eu mandei mensagem, a Luzenice. Karine, um beijo, viu, querida? E aí, de uns 2 anos para cá, Anderson, eu vim me desafiando mais nesse tema de proteção de dados, né? Thaís, querida, Frois entrou também. Muito bom, muita gente conhecida. E aí eu vim me desafiando mais nesse tema porque começaram a ter alguns crimes digitais, umas questões que estão indo mais para o campo digital e eu gostei dessa temática. Na verdade, eu gostei um pouco de tecnologia, né? Sempre me interessei. E aí deu tudo certo, porque eu também estou fazendo mestrado lá em Lisboa, que aí coincidiu com a Lei Geral de Proteção de Dados de lá. Então, eu Hum, dando os dois ambientes, né? O europeu e aqui o brasileiro. E tá tudo ótimo. Tirando interessante. toda essa pandemia, que aquela inovação tecnológica, com tudo que estava sendo preparado para acontecer aos poucos, teve que acontecer em 15 dias, o Zenício Hum, Baker, ó, Maranhão Sustentável entrando.
E aí Ó, ninguém estava preparado, né, para tudo isso que ia acontecer. E então, entendi. muita gente trabalhando em casa, sem ter noção das proteções que precisam para o home office, muitas aulas online. É só entrar lá no Google e vai com Deus, né? É, Nas aulas online. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser avaliada. a gente acompanha, além dessas lives, a gente tá vendo muito trabalho em casa, né? A pessoa, apesar de ter que ficar em casa, ela faz esse desempenho aí home office. Muitos até comentando que estão desempenhando muito mais, e quando, não é nem só desempenhando, conseguindo produzir muito mais nesse home office que a gente tem, só que a gente tem que resguardar aquela questão da segurança do serviço prestado e também ver os meios, como a gente pode falar, os meios dessa transmissão, às vezes numa conferência, os cuidados, a segurança que pode ser feita. A gente estava vendo a questão do Zoom, que é um aplicativo utilizado, muito utilizado na realidade aí, mundialmente eu já conhecia, mas agora chegou no Brasil com mais força por conta da pandemia, e muitos órgãos públicos estão se conectando através do Zoom, né? E acho que foi a Anatel, não, a Anvisa comunicou aí uma insegurança. É, a Visa Se proibiu. tu pudesse aí conversar um pouco desse ponto. Acontecido com o decreto, né, determinando a suspensão das atividades e todo mundo indo para casa, ninguém estava preparado para levar o seu trabalho para dentro de casa, né? E também os Sim, alunos estavam preparados para ter aula dentro de casa. Quando você traz esse trabalho para casa, informações valiosas e dados pessoais de outras pessoas, né? A gente avalia muito mais pelo lado de escritório, né, que a gente trabalha com contratos, são documentos originais, são xerox, são documentos assinados, são cópias. A pessoa traz o processo, às vezes, para casa, como você falou, que muita gente produzindo. A gente sabe que a justiça está produzindo muito, está batendo todas as metas, né? Porque está todo mundo. Parece que está em casa fica mais fácil de trabalhar, e é verdade. Porque antes da pandemia acontecer, mais de 150 milhões já trabalhavam em casa, né? Já exerciam isso no mundo inteiro. E aqui que a gente não tinha esse costume. E quando você traz o seu trabalho para dentro de casa, você tem que ter aquelas questões assim. A criança também vai usar o computador, você vai compartilhar o seu notebook com outras pessoas de casa. A gente fez uma cartilhazinha, eu escrevi um pouco também sobre isso, já até fiz um vídeo, deixei no meu IGTV, falando sobre isso. Assim, se você vai compartilhar e se seu emprego ele trata de questões confidenciais, então você não pode compartilhar aquilo com as outras pessoas da sua casa. importante. Bando de papel em cima da mesa, aí vem a criança e pega e faz um rabisco, né? Um desenho achando que é um papel, e aí é um documento original da sua empresa e vai te trazer um problema. Então, assim, são questões de tudo, desde a organização, da conexão com proteção da rede. A gente fala de usar uma VPN, que é a Virtual Private Network, que você dá uma segurança maior, Uhum. né, à rede de conexão, né? Você estabelecer um backup, você saber quem vai ter acesso ao seu material de trabalho. E aí, você também, no momento que você começa a fazer a localização não, desculpa, a videoconferência, você traz para dentro da sua casa, às vezes, aplicativos que você não estava acostumado a utilizar, né? E tem também a questão da empresa. A empresa quer fazer uma videoconferência com todo mundo. Foi a empresa que forneceu aquele notebook, né, aquele computador, Sim, baixou todos os programas originais e não pirateados, como é comum de utilizar, né? demais. né? E assim,
a gente tem também outras questões em relação a fazer a reunião com o Zoom, que foi o maior problema que teve. O Zoom também não estava preparado para passar de 10 milhões para 200 milhões de downloads em 15 dias, né? Verdade. Todos os hackers entraram porque tinha muita coisa aberta, disponível, e muita gente lançando os posts. Olha, minha reunião, aí bota aquele UID, né, da reunião com o número A da senha. bota a senha, né, e foi errado. E aquilo ali foi uma coisa meio que provisória, né? As pessoas estavam meio amadoristicamente fazendo aquilo, até que o Zoom deu uma atualizada, né? E agora ele fornece os 9 dígitos, fornece uma senha, ele fornece agora a criptografia. Então, parece que... Roselene, minha cunhada linda, te amo, um beijo. A saudade é assim, né? Ninguém pode se ver, vai se falando pela live. É verdade. Não, eu também estou olhando outros aqui parecendo, só não cortei, mas estou olhando. Mas é bem isso, né? A gente tem muitos desses que tu falaste aí, caracas, eu não prestei atenção nisso, né? Os papéis aqui que eu tenho, tá reservado, mas se minha filha pegasse, eu tava lascado, porque eu não tinha como substituir, né? Também os cuidados, né, com o notebook, eu achei interessante essa informação e, e a questão do Zoom, eu acho interessante, porque a gente baixa, eu baixei, eu conheci o Zoom, conhecia antes, mas não usava. Mas eu baixei o Zoom e fui começar a mexer de forma intuitiva, e justamente um pouco depois começou esse boom de dar os problemas. E aí, caramba, aí tem que estudar um pouco para saber como é que vai aprender, como é que vai se habituar com o aplicativo, com os dados corretamente, para não comprometer, né? Aí eu passei a muitas outras seguranças também que eu vi, foi começar a exigir que as pessoas se cadastrem, exigir que eu autorize a entrada das pessoas e não fique aberto para quem quiser entrar. Então, alguns cuidados a gente vai tendo que tomar. E eu achei bem importante essas informações, para falar muito, muito a verdade mesmo. Eu anotei alguns pontos aqui, pode comentar. Tá, porque o que acontece com o problema desse Zoom ficar aberto? Tiveram alguns problemas de que pessoas pegam o link do Zoom e entram numa reunião, que é de um ambiente profissional da empresa, e aí joga uma imagem, por exemplo, passou imagem pornográfica, passou imagem de Hitler. Então, isso pode acontecer também numa aula online de uma escola, porque a escola também não está preparada para ter aula online, né? Pegou aquelas crianças, fizeram uma lista, criaram um link ou no Google ou no Zoom e distribuíram, né? Com senha, com tudo em grupo do WhatsApp. Então, várias pessoas podem acessar aquele conteúdo. E aí é muito importante que as escolas também verifiquem uma forma que essas aulas sejam num ambiente protegido. Porque tá baixo, né, o volume. Eu vou botar aqui, tentar botar o fone. E aí a questão dessas aulas online que é uma preocupação, porque as escolas não estão se atentando para isso. Existe essa abertura, né, essa vulnerabilidade. A criança, ela vai chegar e vai clicar em qualquer botão, ela não sabe usar um Google Meet, né, ela não sabe usar o Zoom direito, se tiver, onde é que clica, onde é que bota o link. Nem os pais sabem direito, né? A gente que está aprendendo agora. Imagina a criança. E também muita criança agora baixando muito jogo aplicativo que também deixa um pouco desprotegido, mas faz parte, né? A gente realmente não tem a cultura da proteção de dados, mas estamos nos adequando. Vai dar tempo, vai dar tempo. É assim que a gente... Para mim, tu não tá aparecendo, tá só rodando, tá parado, mas eu tô te escutando. Sério? Pode falar. Sério. Não tá.
Mas eu já vou aproveitar então logo para tirar nosso... que eu tô vendo, tô te vendo. Segura aí. 1, 2, 3. Ah, tá. Pronto. Foi o print. Já fiz o print hoje. Essa questão eu estava até falando na semana passada com o Rafael Sombra sobre a questão do empreendedorismo. E muitas pessoas estão aprendendo a se virar, né? Nesse momento que tem que vender de casa, tem que dar um jeito de vender porque tem que continuar as vendas mesmo para portas físicas fechadas. E só que a gente tem que garantir um mínimo de segurança de dados, um mínimo de segurança também quando participa, agora já mudando um pouco, mas falando ainda de dados, as ofensas feitas pelas pessoas naquelas lives que eu já vi, diversas lives que eu vi, as pessoas colocam comentários lá, um xingando o outro, um criticando o outro. Eu não sei se poderia comentar um pouco essa questão das ofensas que as pessoas fazem. As pessoas, eu faço lá, ninguém vai me detectar, ninguém sabe onde eu estou. Pelo menos para muitos, eles pensam que é isso, né? Na verdade, desde que a rede social ficou mais acessível, vamos dizer assim, a gente não teve uma educação digital de como usar uma rede social. A gente tem a cultura de colocar na rede social o que a gente quiser, né? Que, claro, podemos colocar o que a gente quiser, a nossa liberdade de expressão, desde que ela não ofenda outra pessoa. Isso vamos partir dessa premissa, né? Vamos começar por aqui, né? Mas a gente tem a nossa rede social e hoje, para o direito, a rede social ela é uma extensão da nossa personalidade. Isso a doutrina já entende. Vários doutrinadores, esse assunto já é pacificado. Então, como você se comporta na rede social diz muito sobre você. E isso também é uma evolução que hoje serve, inclusive, para um candidato que está possivelmente disputando uma vaga de trabalho. A rede social dele é analisada, né? As coisas que ele publicou. E por mais que ele apague, sempre tem alguém que vai lá e dá um print, né? E sempre também com a perícia, né? A gente consegue recuperar às vezes algumas coisas que estão apagadas, né? E sabe, tem um histórico. Tudo que se faz na rede social tem um histórico. E aí começou, lembra? Era Orkut, era Mirk, aliás, né? No começo. Tinha os Mirk, era MSN. Aí tinha Nick, aí era Orkut, aí depois Facebook, agora Instagram, daqui a pouco o Instagram tá acabando, agora é o TikTok, que tá todo mundo brigando com o TikTok porque ele é chinês, e assim, uma loucura, né? Enfim. Então, do jeito que você se comporta ali naquela rede social, diz muito sobre você. E no momento que está todo mundo em casa assistindo uma live, o pessoal tá achando que tá no show. Então, eles estão muito à vontade, né? E tá tipo aqui, eu acho que parte muito disso aqui, da gente fazer uma live, e entrou um monte de conhecido, e a gente fala, oi, tudo bem, como é que tá? E numa live, as pessoas começam a exagerar. Então, assim, aconteceram realmente alguns casos de calúnia, alguns de difamação, né, de pessoas dizendo que botam o nome da pessoa, divulga o nome da pessoa, diz o que ela estava fazendo, fala de outras pessoas, então assim, envolve muita gente. Então pode caracterizar uma difamação, pode caracterizar alguma ofensa, né? E isso daí realmente fica printado. Se você colocar agora no Google, comentários de lives na internet, você vai ver que tem todos os comentários. E tem o nome das pessoas, né? E já tem gente se posicionando sobre isso, já tem gente buscando seus direitos, porque foi atingida a sua honra. Então, a live no YouTube, ela é uma extensão da rede social que está acontecendo isso aqui. Só que as pessoas esquecem que na live, Bruno está falando o que eu ia falar, na live o pessoal acha que está ali por fora, não, ninguém vai ver, vai passar rapidinho, e realmente a internet não é terra sem lei. E outra frase que a Patrícia Peck, que é uma das maiores autoridades do país, que ela fala, é que a internet é a maior rua do planeta. Então, se a gente está falando aqui,
Quem quiser acessar a nossa live daqui a pouco, ou mais para frente, lá na Europa, nos Estados Unidos, onde tiver, vai acessar. Com Então, certeza. né, é o comportamento que vai balizar. E tem esses problemas agora porque a pessoa printa e quer uma reparação por conta disso, dessas ofensas que estão na rede social. E tem direito, né? E vai ter direito. Eu estava vendo uns comentários aqui, o juiz Subiu muito Douglas, comentário, mas eu não tô o lendo. juiz Pode falar. Douglas falou até algumas frases que tu falaste, o pessoal estava colocando, né? E uma que ele colocou foi que essa situação que a gente vive bota freio nas pessoas, né? Porque a pessoa vive como se fosse sem lei, e aqui vai tendo que começar a colocar os freios nas pessoas. E a gente teve a instituição até dessa lei geral de proteção de dados. Eu vejo muita gente, há um desconhecimento, né, de uma certa forma, quem não é do ramo. Se tu pudesse falar aí, ela já existe, essa lei, é de agora, é velha, é nova, ainda vai entrar em vigor, como é que ela está, a situação dela atualmente? Deixa eu falar um pouquinho. Então, essa é a lei que você está falando, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a Lei 13.709 de 2018. Ela ainda não entrou em vigor, né? O prazo dela para entrar em vigor é agora, em agosto, 16 de agosto de 2020. Só que tem um projeto de lei que está pedindo a prorrogação dos efeitos dessa legislação para janeiro de 2021. E essa legislação, ela visa realmente proteger direitos fundamentais, a liberdade de expressão e proteger os nossos dados pessoais. Porque em outros países a proteção de dados pessoais já é um direito fundamental, já está positivado na Constituição. E aqui tem uma PEC, a PEC acho que é 17 de 2019, que está para ser aprovada também, para ser incluída no rol, né, de direitos fundamentais. Mas nós temos o direito de privacidade e, em decorrência disso, o direito à proteção de dados. É bem tranquilo de entender isso. Então, assim, essa legislação, ela vai proteger o uso dos nossos dados por empresas, por instituições, associações, comércio, órgãos públicos, né? O que vão fazer com nossos dados pessoais, se não for por conta de contrato, de alguma legislação, eles vão ter que dizer para a gente: olha, nós vamos utilizar seu dado pessoal para te oferecer um serviço, para te oferecer um produto, tá ok? Aí você diz ok, que é o tal do consentimento. Né? Que isso também já existe em outras legislações, como o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet. Então já tem essas outras legislações. Mas a lei que está todo mundo esperando que ela entre em vigor, porque ela vai ser a lei geral. Ela vai ser uma lei que vai padronizar os procedimentos, vai impor sanção, responsabilidade, vai dizer quem é responsável por se vazar um dado seu, se isso te causar um prejuízo à sua imagem ou patrimonial. Então é uma lei que nós estamos ansiando que ela venha. Não é uma coisa que a gente está desprotegido, né? Ela vem justamente como tu estás falando, que vai vir realmente dar uma regulamentação e juntar as normas de uma certa forma nela. Porque assim, já existem outras leis que podem nos proteger, mas que ao mesmo tempo utilizam nossos dados pessoais. Por exemplo, tem o decreto que fala da governança de dados, né, que foi editado pelo governo federal, e esse decreto ele fala que ele pode coletar inclusive o nosso modo de andar pelas câmeras da rua, né, e fazer isso, botar isso numa base de dados. Então, até onde vai, né, a nossa privacidade? Para que o governo quer o nosso modo de andar? Será que ele precisa disso tudo para legislar, para fazer política pública, o modo de andar, a íris do nosso olho, o nosso polegar, né, a nossa biometria? Então, são essas questões, e o decreto já está em vigor, ok? Sim. Falta só ter aquela questão de interoperabilidade entre os sistemas, mas ele já está em vigor. Pois é. Que massa. É muita coisa. Tem muita coisa para falar, né? Porque agora, por exemplo, nessa questão de coronavírus, lá na China,
Lá mesmo é que estão detectando as pessoas com os dados, imagem de tudo, e percebendo, eu vi um vídeo, a pessoa colocando bandeira verde para a pessoa que está com a febre, com a temperatura tranquila, sem febre de nada, aí um amarelo presencialmente, aí já vai ser notificado na rua mesmo para comparecer e se isolar, e o vermelho mesmo é que vai ter que ficar isolado. Então, já é bem mais avançado, até por conta da situação que está sendo vivida, né? E a questão assim, a China também ela é um pouco mais diferente porque ela não tem proteção de dados. A China é diferente, a China não tem direitos e garantias fundamentais. Lá é vigilância completa, né? É o lugar que mais tem câmera no mundo, com reconhecimento facial de tudo, inclusive o WhatsApp que eles usam lá, que é o WeChat. Se você estiver devendo para o governo e você for comprar alguma coisa, eles vão te localizar lá na hora para dizer por que você está comprando uma coisa e não está vindo pagar a sua dívida aqui com o governo. Sim. Então lá é fora do padrão nosso, né? É do padrão deles. Do padrão deles. Do padrão deles. Então, assim, realmente a regulamentação da proteção de dados lá é de acordo com o que o governo delibera. Então, eles usam reconhecimento facial, biometria, tudo lá é biometria, é reconhecimento facial. Se você quiser ir comprar um sanduíche no McDonald's, é só você ficar na frente do menu lá, que ele vai te reconhecer e já vai descontar direto da sua conta. Então, tem alguns documentários já sobre isso, é bem interessante. É uma invasão bem maior do que aqui, então, né? Falando assim, proporcionalmente. Eu estou olhando aqui uns comentários, tem uns vamos comentários bem entrando aqui. Vamos. Eu falei, foi o inverso do que o juiz falou. As redes sociais retiram os freios da pessoa, realmente. E aí tem que vir essas regulamentações que já existem, só que aí, imagina que na rede social seria sem lei, mas há essas legislações, né? Levanta mais um pouco a imagem antes, eu já levantei. Obrigado aí, pessoal, que está ajudando. Internet não é terra sem lei. Bruno alertando, perito. Outra pauta dos parlamentares do Novo na Câmara Municipal será também pela adoção da solução da cidade inteligente. Há essa preocupação também, né, de fazer a questão das cidades tecnológicas, cidades digitais, com essa invasão de privacidade, como fazer essa relação entre o direito fundamental e também o direito tecnológico, digamos assim. Porque a inovação ela tem que vir para facilitar a nossa vida, mas garantindo a nossa privacidade, a proteção dos nossos dados. Inclusive, lá na Califórnia, que é o berço disso tudo, lá foi proibido a utilização de reconhecimento facial em algumas instituições, para que dê um pouco mais de privacidade para as pessoas. Então, assim, a gente sabe que a gente está começando a ir por um caminho que não vai ter volta. Então, quanto mais a gente disponibiliza os nossos dados de forma voluntária, tudo que a gente coloca aqui na internet, fotos, e-mail, dados, aplicativos que a gente baixa, tudo que a gente coloca são informações que nós estamos dando de graça, né? Então, tem doutrinadores também que falam que é como se a gente estivesse abrindo mão do nosso direito à privacidade, já que você está dispondo livremente, como é que você vai agora entrar na justiça e dizer que o aplicativo está compartilhando a sua localização, o seu IP, ou todas as suas fotos, ou o seu microfone, com tudo que nós estamos falando aqui, com outro aplicativo, entendeu? Então, assim, é por isso que é bom aquele negócio de ler os termos de uso, é como se a gente lesse uma bula de remédio e ninguém que lê, eu posso tomar. Eu leio. Pois eu sei que você lê, com certeza. Eu sou a criatura que leio. Você lembra que a gente teve um jantar que a gente estava lá da consultoria e a gente falando, sei lá, alguma coisa, aí tu falaste no meio da mesa, e o celular, na primeira mensagem que tu olhaste na internet, foi sobre a cidade que a gente estava comentando na mesa, né? Sim, uma passagem para lá. São os cookies. Então, mas está autorizado, cookies, né? Tá. Assim, a gente acha que tá. Ninguém perguntou naquela época, né? Se eu queria
compartilhar o meu microfone, né, o meu acesso. Mas são os cookies, rastreando as nossas preferências para oferecer um melhor serviço, o tal do serviço personalizado. É isso aí. Eu estou vendo aqui Ana Graziela, Neiva. As pessoas acham equivocadamente que estão no anonimato por estarem nas redes sociais. Acredito que por esse anonimato podem ultrapassar os limites da liberdade de expressão e manifestação. Exatamente, Ana. Um beijo para você, querida. A Luzenice, Edmeu, que conheces da proteção de dados da China, porque o sucesso atribuído a eles por causa do controle digital, né, eles estão tendo esse controle. É isso, esse controle monitorado pelo celular, não pode sair de casa, se sair de casa, lá você recebe uma punição, né? E aqui nós estamos discutindo isso, da localização, da geolocalização pelo celular, né? Se é necessário isso, se isso invade a nossa privacidade. E lá, como não tem essa discussão, foi determinado que ninguém ia sair de casa, que ia ser monitorado pelo celular, pelas câmeras, então conseguiram suspender essa transmissão, né, do vírus de forma mais rápida, mais efetiva. Mas aqui, no Brasil, a gente tem um aplicativo já, que foi feito pela Inloco. Ela é uma empresa de Pernambuco, né? Ela preza também pela privacidade de dados. Ela começou como uma startup. E ela faz essa geolocalização, né? Ela que está usando aí todos esses dados. E quando você acessa o aplicativo, ela te diz o que tem essa transparência de dizer, olha, eu vou usar o seu dado pela finalidade tal, né? E por um tempo tal. O tempo lá, a única questão é que o tempo lá enquanto durar a pandemia, que a gente não sabe por quanto tempo né? Então, eu vejo como sendo um tempo indeterminado aquela geolocalização. Mas para quem baixou o aplicativo, consegue saber quais são os aplicativos que também foram baixados por outra pessoa. Então, você monitora quem está andando por ali, quem foi dito que tem o Covid, né? Que está com restrição, né, na sua locomoção. Então, são essas questões. E tem aquela outra situação que eu vi aqui, que alguém comentou, sobre a decisão do STF, Mendes, Edu, não sei quem é. Edu Mendes. Foi um aluno. É um aluno seu? Pois é. Edu, exatamente. Tem essa situação, porque foi um projeto de lei que era para, uma medida provisória, era para passar todos os dados das operadoras de telefonia celular para o IBGE, para que o IBGE continuasse fazendo a pesquisa que precisa ser feita para as políticas públicas e outros dados. Enfim, só que o IBGE ele já tinha uma forma de fazer essa coleta de dados que não precisava de todos esses dados que essa medida provisória exigia, como celular, nome, endereço, RG, CPF. Então, o próprio IBGE já tinha regulamentado essa situação e veio essa medida provisória para obrigar a passar todos os dados de todos os brasileiros para a base de dados do IBGE. Só que o IBGE ele faz a pesquisa com 100 mil, 200 mil pessoas. É a pesquisa dele, a estatística. Então ele não precisava de 210 milhões de telefones celulares para ligar para as pessoas para perguntar. Então a ministra ela entendeu que não era desproporcional essa medida provisória, não era urgente. Tinha outra forma de fazer isso, né? E isso daí invadir realmente a privacidade dos usuários. E eu entendo ainda também que quando a gente contrata com a operadora de telefonia celular, lá naquelas cláusulas não tem dizendo que que ele ia compartilhar o meu dado pessoal com o IBGE, com alguma instituição do governo. Sim. Então, tiveram medidas desnecessárias, que a gente entende assim, né? Várias pessoas do grupo que estuda isso acham que foi uma medida realmente bem desproporcional e exagerada. Por isso que ela teve 4 ADIs e a do Conselho Federal da OAB, que foi julgada liminar, que suspendeu
a eficácia dessa medida Eficácia. provisória. Foi isso. Entendi. Maravilhas. Darcy Fontes falou aqui das câmeras termográficas, detecção da temperatura. A gente tem a solução aqui em São Luís. A Com Fomarte. Cidade Que mais? inteligente pressupõe que a cidade possui uma infraestrutura de rede óptica que deve percorrer a cidade interligando prédio. Exatamente. Quem sabe um dia, São Luís, cidade inteligente. Pelo menos, deixa eu... Eita, subiu aqui de novo, né, senhor? Agora chegou. Chegou aqui no fim. A gente já está em 40 minutos. Desde já eu quero deixar o agradecimento, viu? Mas fale aí suas considerações finais, recomendações para o pessoal que esteja aí ainda achando que não tem legislação tratando dessa proteção de dados e também punindo quem infringir direitos das outras pessoas, mesmo que pela internet. Eu vou só rapidamente responder aqui a Vilar, que ela disse se a geolocalização consegue saber quem eu sou. O que acontece, Vilar? Essa coleta de dados, eles estão dizendo que são dados anonimizados, ou seja, são dados que não vão conseguir identificar os seus dados pessoais. Porém, a partir do momento que esses dados pessoais eles podem ser colocados junto com uma outra base de dados que já contenha outras informações, na hora que eles se cruzarem, eles podem identificar uma pessoa, né? Então, Sim. A gente não sabe quem tem acesso a essas bases de dados da famosa anonimização e com uma outra base de dados que não seja anonimizada. Então, possivelmente, poderia localizar, identificar aquela pessoa. Mas, a princípio, é dizendo que não existe identificação do indivíduo que esteja sendo monitorado, né? Eu estou falando em relação a essa questão da pandemia, né? Mas, por exemplo, a gente usa aqui um aplicativo, qualquer um, ou o próprio nosso acesso aqui na internet, que tem um IP. O IP não está me localizando, mas o IP localiza a região aqui perto e se cruzar, para quem é perito, que entende aí do assunto da TI, sabe? Se cruzar com outros dados, vai chegar a uma pessoa que está acessando a internet tal, na hora tal, usou, né, acessou o IP tal, acessou o site tal, colocou alguma coisa na internet, ofendeu alguma pessoa. Então, rastros, né? Estamos falando de rastros. É isso. Consegue detectar, né? Consegue. Ainda bem, né? Que tem como acessar, porque senão... Enfim. Exatamente. A gente vê tanta atrocidade aí. Demais. Mas a gente está ainda aprimorando, sempre em aprimoração, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais uma aqui que eu vi subindo. Peraí, Edmir. Já usando do teu tempo aqui mais um tiquinho. Não, eu guardei o tempo para fazer a live aqui. Maravilhas. Mas está tranquilo. A lei esse aqui tu já da internet prevê que as autoridades podem requisitar operadores de IP para chegar. Isso, o Mendes _Edu, falando do Marco Civil da Internet. Exatamente. O Marco Civil da Internet, a partir de uma requisição, né, para os servidores, ele vai dizer, pode informar sim quem que estava lá com aquele IP, acessando aquele site naquela hora. É isso mesmo. Então é por isso que eu estou dizendo assim, quem pensa que não tem legislação de proteção de dados ou alguma situação cometida na internet porque vai esperar a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, não precisa, tá? Tem outras legislações que estão dando conta do recado. Já então, aproveitando aqui que a gente tem pelo menos mais 15 minutos antes do próprio Instagram desligar sozinho, que ele desliga em 1 hora. Não, vamos deixar salvo antes, né? Vamos. A manipulação de dados, né? A gente está falando que a pessoa está espontaneamente querendo informando. Ela colocou informações verdadeiras, mas foram ofensivas a outra pessoa, digamos assim.
Só que tem outras que são as chamadas fake news, né? A pessoa manipula a informação para gerar outra, e acho que tu já até mencionaste antes que tem como saber os rastros que a pessoa deixa, né? Mas tem gente que acha que não existe esses rastros, e a gente viu até recentemente aqui em São Luís, nos meios políticos, isso acontecendo, e a gente vê no Brasil inteiro essa Ah, no questão mundo inteiro, gente. Não, claro, mas Fake news é no mundo inteiro. a gente acompanhando essas alterações de vídeos, alterações de áudios, para tentar causar dano efetivamente na vida da pessoa, e muitas vezes conseguindo, e não tem volta esse dano, porque não tem como, beleza, eu vou apagar aqui e ninguém mais vai ver. Né? Não tem o que tu poderias, para quem possivelmente sendo ofendido, porque a gente só fala do ofensor, né? Vamos pensar na pessoa que está sendo, que sofreu dano. O que é recomendável, apesar de necessidade de procurar um profissional, claro, mas o que de pronto tu poderias deixar assim, olha, faça assim, se proteja, ou enfim. Se for em relação a essas ofensas, né, que a pessoa cria uma fake news e aquilo vai passando e você perde o controle daquilo, que é o mais comum, né, que a gente viu muito isso daí ano passado, a gente se debruçou muito nesse assunto, são os prints, né, e também procurar um profissional da perícia, né, porque o perito ele vai conseguir identificar se aquela imagem foi manipulada, né, e de forma que ele vai conseguir preservar a integridade daquela prova, para que leve na delegacia depois, né, que também tem aqui a delegacia especializada de crime cibernético, que é o doutor Odilardo. E se aquilo tudo não conseguir ser resolvido extrajudicialmente, porque o que acontece? Quando a gente descobre já quem é a pessoa, às vezes não precisa de ação judicial. A gente tenta resolver extrajudicialmente. Né, porque a pessoa ela fica até constrangida de saber que foi descoberta. É aquela história da mentira, né? Poxa, eu fui pego na mentira. E isso também acontece com as fake news, que são as deepfakes, né? Que são as montagens de pessoa falando no lugar da outra. E isso é muito comum de acontecer, né? Aconteceu já lá desde a outra eleição lá do Donald Trump. Ele que começou com essa história de fake news, ele que criou esse termo, né? Esse termo. Então, realmente, e aí isso daí tem um poder de disseminação que é impressionante, porque você não consegue tirar aquele constrangimento da pessoa, né? Eu vejo um instituto jurídico que a gente tem, as atas notariais, né? Que são, a gente precisa, eu usei uma vez num processo para justamente tirar de qualquer forma, se a pessoa retirasse, já estava comprovado ali por um órgão público, confirmando que aquilo existia. Né? Então é uma forma de combater também. Quando só que é bem carinho, né? Não foi eu ia fazer esse comentário, assim, a gente faz primeiro essa questão da perícia para conseguir preservar a prova, mas realmente, quando é na internet, você tem que mostrar, ir num cartório, mostrar para o tabelião, para ele descrever tudo aquilo que está acontecendo e formular aquele documento que tem fé pública que vai dar validade àquele processo. O problema é que a gente já começou a encontrar outros tipos de obstáculo, como, por exemplo, aplicativos que montam conversas, como o WhatsApp Fake, que eu não sei se você sabe que existe. Então você cria... Pois a gente já se deparou com esse tipo de problema. Então a gente pega uma situação dessa... E não adianta eu chegar com uma conversa montada, pronto, como se eu estivesse falando com você, e levar para um cartório que ele vai descrever o que ele está vendo. Entendi. Mas antes, a perícia vai conseguir saber se aquilo foi montado num aplicativo para criar situações, entendeu? Ou também se foi montada um vídeo. Então, por isso a importância da perícia digital atualmente é fundamental, porque nós estamos o tempo inteiro aqui na internet. Por exemplo, se a gente está aqui conversando e tiver alguém de má fé filmando, podem colocar na sua palavra ou na minha
palavras que a gente não falou e começar a propagar isso. E quem é Sim. que vai resolver isso? Com certeza não é o cartório, não vai ter estrutura e condições, meios técnicos para averiguar isso. Então é necessário uma perícia. Entendi. Maravilha. E é caro, né, O... a ata notarial. E é caro, meu senhor. Por isso que a gente já utiliza o blockchain, porque ele passa uma integridade e uma criptografia naquela prova. Mas isso é objeto de outra live. Bacana. O Douglas Martins falou: notícias falsas interferem na vida de pessoas, mudam resultados de eleição, quebram empresas, destroem imagem de pessoas honradas. Enfim, é muito importante combater essa situação. Sim. E explicar esse WhatsApp fake. Vamos aproveitar aí 2 minutinhos. É um aplicativo que a pessoa baixa. É um aplicativo igualzinho do WhatsApp. E aí eu vou pegar, por exemplo, a sua foto e vou botar num outro número e vou dizer que é você. Tá lá a sua foto, tá com outro número. E eu vou conversar. Mas o número é outro, né? Eu vou conversar, mas quando aparece, não aparece só assim, Anderson, Maria, João, sim. Não aparece o número. Então você não sabe que número é aquele. Então você cria uma mensagem, você mesmo conversando com, por exemplo, comigo, me falando um monte de absurdo, e você printa aquilo e começa a passar para outros grupos. Aí quem que vai dizer que aquilo é mentira? Ou que aquilo é mentira, entendeu? Até você provar que não foi você que escreveu, aí eu tenho que pegar o meu celular para provar. Olha, eu não tenho essa conversa aqui com o Anderson, ele montou essa conversa. Aí tem que pegar os 2 aparelhos, levar para uma perícia. Aí dá um pouquinho de trabalho, mas resolve. Então, o pessoal dizendo aí que foi assim que tentaram roubar uma amiga minha. Tá acontecendo. E é constante demais. Tá acontecendo. A Fábia Belfort. Pois é, muito obrigado, Edmê. Eu fico muito lisonjeado. Anderson. Também, igualmente, viu? Um forte abraço, sucesso aí para todos nós, proteção na família, saúde, né, que precisamos muito. E obrigada. Só agradecer também. Eu vou logo, não sai ainda não, vamos logo se despedir do pessoal que está aqui, eu acho que tem muita gente. Tem. Eu queria deixar um abraço grande para todo mundo, que eu vi muita gente conhecida, e para quem também chegou aí por causa do Anderson, é um profissional muito competente, né, incrível, agora dando aula de processo legislativo, que é uma matéria muito boa também, aprendi a gostar, né? Não é fácil, mas aprendi a gostar. E assim, foi uma honra o convite, estou à disposição. É sempre bom, né? Contribuir com conhecimento e levar informação, até porque essas coisas são atuais e a gente vai estar por aqui mesmo no digital, é bom todo mundo se acostumando, que vamos passar mais um tempinho aqui no digital. E como você falou, tem gente que produz mais agora, que está em home office. Então pode ser que as pessoas mudem o seu ponto de vista. Comecem a achar interessante o home office. Só tem que se adequar à proteção de dados pessoais. É verdade. É isso. Muito obrigado mesmo de coração. Um forte abraço a todos que estão aí. Eu não vou nominar, porque senão eu vou esquecer alguém, é injusto. Tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Com certeza a gente vai voltar, porque tem vários outros temas que eu anotei aqui e a gente nem falou, viu? Tá bom. Valeu, Edmê. Uma boa noite. Muito obrigado.